Olá, queridos, tudo bem? Chegamos ao nosso 5º dia da primícia 2026 e hoje nós vamos falar de mais uma forma de se conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. E hoje nós vamos falar sobre jejum, quando a terra se cala para o céu se manifestar. Então, queridos, vivemos em dias muito barulhentos, de muito barulho na terra e pouca escuta do que os céus estão dizendo. Porque o jejum é um convite de Deus para silenciar o exterior e amplificar o interior. Porque jejuar não é convencer a Deus a agir, mas é parar e ouvir de Deus o que Ele já está dizendo, o que Ele já liberou dos céus. Porque jejum fala muito menos sobre alimentação ou cortar a alimentação, deixar de se alimentar, mas fala mais sobre a sua renúncia, a sua entrega. Não é sobre você parar de jantar ou de tomar café, ou você parar de ver o WhatsApp ou ver o Instagram. Não, é sobre você se entregar a Deus, sobre você renunciar às suas vontades, você renunciar àquilo que te afasta do foco, que é Cristo. Então o jejum tem sua importância na mente e no coração. Porque quando o estômago se esvazia, o espírito se enche de discernimento. Jesus começou o seu ministério fazendo o jejum. Jesus começou jejuando o seu ministério, porque antes de manifestar poder, era preciso alinhar a identidade. Era preciso mostrar para o mundo quem ele era, mesmo sem... Mateus 4:2 diz: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome." E a fome de Jesus não era apenas física, mas essa fome de Jesus era um sinal de que o céu estava prestes a se manifestar na terra através da vida de Jesus. Porque o jejum é um altar onde a carne morre e o espírito governa. Então o jejum é um altar invisível, aonde a carne é colocada em submissão para que o Espírito tome o controle da nossa vida. Então, quando estamos em jejum, quando estamos jejuando, nós estamos falando para a nossa carne: ei, quem governa a minha vida é o Espírito. Eu tenho o controle sobre você, mas o Espírito é que controla a minha vida, é o que controla as minhas ações, é o que controla as minhas palavras. E um exemplo claro disso é Jesus no deserto, lá em Mateus 4, de 1 a 11, você pode ler depois. Mas ali no jejum, Jesus venceu o que Adão perdeu. Naquilo que Adão caiu, Jesus venceu, que foi o domínio próprio. Então, onde Adão caiu em um jardim com abundância, Jesus venceu em um deserto de escassez. Adão tinha em abundância no jardim, mas ele não teve um autocontrole. Jesus venceu aonde tinha escassez, aonde tinha falta, porque Jesus é suficiente. Jesus, ele estava em jejum, Jesus estava conectado com aquilo que o Pai já tinha dito, com aquilo que os céus estavam dizendo. Porque quem governa a sua carne no secreto, governa territórios no público. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. E o que eu disse no começo é um princípio espiritual muito importante. Porque o jejum não é a abstinência de alimentar-se, é a rendição total. É você mostrar para Deus que você está rendido a Ele, que você está entregue a Ele, que você está vencendo as suas próprias vontades. O jejum ajusta a nossa sensibilidade para poder ouvir o que os céus estão dizendo. Porque Daniel não jejuou para impressionar a Deus, mas para entender o tempo em que ele estava vivendo. Daniel, ele não fez para impressionar a Deus, até porque nada que podemos fazer aqui pode impressionar a Deus,
porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, porque Daniel jejuou 21 dias, e mesmo com o atraso visível, o céu já havia liberado a resposta desde o primeiro dia. Sabe, nós estamos em janeiro, nós estamos começando o ano de 2026, mas Deus já está lá em dezembro. Você começou agora o seu janeiro, mas Deus já está preparando o seu dezembro. Deus já tem preparado o seu dezembro. Amém? Você crê nisso? Porque o jejum nos faz ouvir o céu, mesmo quando a terra ainda não vê o resultado. O jejum desbloqueia direções, chamados e envio. Antes de grandes movimentos missionários, houve jejum. O exemplo disso é da igreja de Antioquia, lá em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Porque enquanto a igreja jejuava, o Espírito Santo falou. Não foi apenas uma reunião estratégica, mas era um ambiente de consagração. Escute isso. O céu confia direção a quem aprende a se esvaziar. Atos 13:2 diz: enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separam para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Entenda uma coisa importante, um princípio importante. Jesus não apenas revela caminhos, mas ele separa pessoas para cumprir o propósito ao qual ele nos designou. Então, se você está alinhado com os céus, se você está conectado com aquilo que os céus estão dizendo, o Senhor não vai apenas te mostrar o caminho, mas ele vai te escolher para cumprir a obra dele. Jejum rompe cativeiros que orações comuns não têm este poder. Porque há batalhas espirituais que não são vencidas com intensidade emocional, mas com autoridade espiritual. E o jejum, ele tem o poder de nos revestir de autoridade ao ponto de que as batalhas espirituais possam ser vencidas. E o exemplo disso é o menino endemoniado em Mateus 17, 14 a 21. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Jesus revelou o segredo. O segredo era o jejum. O que não se resolve no natural, se vence no espiritual. E Jesus disse que esta casta de demônios não sai senão por meio de oração e jejum. Por meio do jejum, por conta do jejum, porque o jejum te reveste de autoridade. O jejum te dá um peso de autoridade e Satanás não pode resistir a uma pessoa que jejua, uma pessoa que está conectado com os céus e com aquilo que Deus está dizendo. E aqui vai um princípio que eu amei, que eu guardei, que eu vou guardar para a minha vida. O jejum ativa níveis de autoridade que palavras sozinhos não acessam. E o jejum alinha a terra ao que já foi decidido nos céus. Porque o verdadeiro jejum, ele não termina quando voltamos a comer. Não, voltei a comer, acabou o jejum. Não, mas é quando nos revelamos o alinhamento, quando nos revelamos estar realmente conectados com Deus. O fato de eu ter voltado a comer alguma coisa não revela que aquilo fez o verdadeiro efeito na minha vida. Eu posso ter feito um jejum, eu posso ter deixado de comer e não ter mudança na minha vida. O verdadeiro jejum, o verdadeiro resultado do jejum é quando você sai desse jejum e quando a autoridade espiritual que está em você se revela, a ativação profética que foi lançada sobre a sua vida através do jejum é revelado a todos. É quando você se move por aquilo que os céus já decidiram. Natural. Porque o jejum transforma intercessores em agentes de mudança. Quando você decide jejuar, ter uma vida de entrega e de rendição ao Senhor, você se torna um agente de transformação para a vida de alguém. Talvez o seu vizinho, talvez o seu familiar, ele vê em você um agente de mudança. Ele tem que ver em você um agente de transformação. Então, queridos, o jejum é um ato
profético de dependência total. É você dizer: Deus, a minha força não é suficiente, o meu dom não é suficiente, o meu talento não é suficiente. O que eu preciso é de depender do Senhor. O que eu preciso é de me entregar, de me render ao Senhor dia após dia. Porque quando a carne perde espaço, o céu ganha voz. E quando o homem se esvazia, Deus se manifesta. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, queridos, vamos encerrar esse vídeo fazendo a nossa declaração profética. Declare comigo. Eu declaro que este é um tempo de alinhamento espiritual. A minha carne se cala, o meu espírito se fortalece e a minha mente se abre para o céu. Eu recebo direção, discernimento e autoridade. O que estava preso é liberado, o que estava confuso é esclarecido, e eu vivo na terra aquilo que o céu já estabeleceu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um final de semana abençoado na presença do Senhor. E até mais. Deus te abençoe.